A soltura, então, do bispo é sinal de trégua contra a perseguição à Igreja Católica na Nicarágua. Dessa vez eu começo pelo Poit. Primeiro, gostei do final do Américo, viu, Lu? A ditadura do Daniel Ortega na Nicarágua. Ponto, gente. Né? Então, obrigado, Américo. Não sei se o presidente Lula está assistindo aí para ver qual que é a definição lá. Não tem lá de democracia fluida ou um tipo diferente de democracia. Lu, eu não vejo que é um sinal de trégua, né? Aliás, conversando sobre isso, até trocando umas mensagens com a Janaína Pascoal, nossa colega aqui, ela falou muito bem. O presidente Lula, ele tem a capacidade de influenciar num conflito desse. Comparação que a gente fez, influenciar no conflito da Ucrânia e da Rússia, eu acho pretensão demais dele, né? Se não fizesse nada, já ajudaria, mas ele inclusive atrapalha lá. Mas na Nicarágua está aqui. O poder econômico, geopolítico do Brasil na América Latina é muito grande. E o que ele faz, Lu? Na minha visão, nada. O Papa, sabe aquela coisa do comum? Rapaz, mas nem se o Papa pedir, mas vai reclamar com o Papa. O Papa pediu. O Papa pediu para ele. E até agora, ele está enrolando o Papa. Porque não foi lá ainda. Sabe? As freiras brasileiras, Lu, expulsas da Nicarágua. E o presidente Lula, nada. E agora a questão desse padre. E só para quem está assistindo, não sei se lembra, um jeito bem simples. Por que esse padre foi preso? Né? Esse padre denunciou abusos aos direitos humanos, denunciou excesso, né, autoritarismo, ditadura da Nicarágua. Aí o governo chegou para ele, meu amigo, ou você pica a mula daqui e se exila nos Estados Unidos, ou é isso, você tem uma opção só. Ele falou, não vou me exilar, vou ficar aqui. Então você está preso, 26 anos de cadeia. É mole. Aí o que fizeram agora, vamos fazer o seguinte, eu vou te liberar, mas você tem que ir embora. Então assim, não tem trégua. Eu te libero da cadeia, mas ou você vai ser expulso da Nicarágua ou exilado. Escolhe, pede demissão ou eu te demito. Poxa, gente, então cadê a trégua? Espero uma atitude, Lu, mais enérgica, mais de posicionamento do presidente Lula, como o presidente do Uruguai, por exemplo, fez na reunião do Mercosul. A gente pode até discutir isso, todo mundo viu na mídia. Fala condenando a ditadura, como o Américo definiu no final da reportagem, e levando o recado do Papa, viu, Lula? Porque o Papa pediu. E não atender o Papa ou enrolar o Papa é pecado. Para trazer aqui, na verdade, essa promessa do presidente Lula ao Papa, no último dia 22, ele afirmou que teve uma conversa com o Papa, que o Papa pediu para que ele se comprometesse a conversar com o ditador da Nicarágua, justamente para libertar o bispo. E aí ele diz o seguinte, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pretendo falar com o Ortega a respeito de liberar o bispo. Não tem por que ficar impedido de exercer a sua função na igreja, não existe essa possibilidade, então eu vou tentar ajudar, disse Lula no dia 22 do mês passado, dizendo a igreja está com problemas na Nicarágua porque tem padre e bispo presos e a única coisa que a igreja quer é que a Nicarágua libere o bispo para vir à Itália. É isso, complementando essa frase. Perfeito. Aí foi o que o Lula falou. Alessandro. Olha, eu acho que é a pressão internacional aqui que está funcionando, na verdade, com relação ao governo do Ortega. Eu vejo que o governo Lula e o Lula, existe uma discussão interna com relação aos posicionamentos internacionais, ou seja, não é um governo que está navegando simplesmente a partir de certos rótulos, está tentando fazer negociações. Se a gente olhar, foi assinado na OEA e o Brasil assinou, juntamente com o Chile, com a Colômbia, aliás, um documento fazendo críticas duras ao governo Ortega, ou seja, há um posicionamento muito claro do governo nesse exato momento. O presidente Lula é crítico nesse exato momento com relação a essa situação, ou seja, ele está analisando o caso, recebendo informações e fazendo análise política com relação ao caso. É claro que fora do campo governamental, muita gente pode realizar gritarias com relação ao governo Ortega ou à ditadura Ortega, mas o fato fundamental é que atualmente o presidente Lula está funcionando como um mediador, tentando ser um mediador de conflitos. E isso exige dele, às vezes, obter informações necessárias para realizar a crítica.
E isso foi realizado na reunião da OEA, quando o próprio governo brasileiro, o governo chileno, o governo colombiano tinham uma nota muito menos dura com relação ao governo do Ortega, e depois, a partir de diálogos, se aprovou uma nota um pouco mais dura, criticando violações de direitos humanos, etc. Então, eu acho que nesse exato momento a gente tem um governo tentando fazer esse diálogo, a gente tem que tentar entender um pouco essa questão. Agora, com relação ao que está acontecendo hoje na Nicarágua, tem muita informação cruzada, e eu vou dizer o seguinte: se as críticas vêm da direita, eu posso dizer claramente, elas estão vindo também da esquerda. Há pessoas, grupos, partidos de esquerda sendo perseguidos na Nicarágua, estão fazendo denúncia com relação a isso. Então, para deixar bem claro, mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores, a gente precisa dizer, há análises diferenciadas e conflitos com relação ao que está acontecendo na Nicarágua. A ideia é tentar pintar um quadro geral e claro para a gente entender o que está acontecendo lá. Agora, que lá hoje nós temos um problema, como disse o presidente do Uruguai, temos um problema de democracia, temos um problema gigantesco de democracia. E digo mais, esse problema não é igual ao que acontece na Venezuela, é outra coisa que nós temos lá, é outra coisa. Por isso que o governo está sendo, inclusive, mais duro, aliás, muito mais duro com relação ao que está acontecendo na Nicarágua. Você acha, Alessandro, que o governo brasileiro pode subir o tom, então, em relação ao Ortega? Eu acho que, como o governo Ortega deu esse recuo nesse primeiro momento, pode significar uma abertura para uma certa flexibilização para começar, pelo menos, é que eu não sei exatamente, bom, eu não sou, vamos dizer assim, um analista internacional e conheço plenamente o que está acontecendo na Nicarágua. Eu não sei se existe uma mesa de diálogo com a oposição, se existe uma negociação mais ampla envolvendo outros órgãos internacionais, etc., e mediação. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na Venezuela. Então, teria que verificar isso como está hoje, porque, em primeiro lugar, para falar de distensionamento num processo que está indo rumo a uma autocracia, a gente precisa ter medidas, como, por exemplo, liberação de presos políticos, possibilidade de fazer oposição, partidos em funcionamento, liberdade de expressão, não perseguição a jornalistas, não prisão sumárias e assim por diante. Janaína Pascoal, que já chegou por aqui ao estúdio, ela trouxe esse assunto aqui do bispo ontem, nós prometemos aprofundar e cá estamos, e num dia que o bispo é libertado. Samantha, a soltura do bispo é sinal de uma trégua entre essa perseguição na Igreja Católica na Nicarágua? Lu, eu não vejo como uma trégua, porque eles, de um lado, soltam o bispo e de outro persegue as freiras brasileiras, obrigando-as a deixar o país. Então, não me parece uma trégua, né? Eu ouso aqui discordar também do Alessandro no que diz que no que ele fala que eles têm problema com a democracia. Não, eles não têm problema com a democracia, eles não têm democracia. Eles vivem uma ditadura, onde eu tenho preso político, onde eu persigo religiosos, onde eu não tenho liberdade de expressão, onde eu não tenho proteção a direitos humanos. Eu não tenho democracia. E aqui, quando eu falo em proteção de direitos humanos de todas as pessoas, independentemente de vocação política. A gente é a favor sempre da proteção e da dignidade de todas as pessoas. Agora, me causa muita estranheza o presidente da República e nenhuma das autoridades brasileiras se manifestarem a favor das freiras brasileiras. E continuo afirmando, existe uma grande distância entre o que o presidente da República fala e representa, vai visitar o Papa, a primeira-dama vai lá levar a santinha para o Papa, mas ninguém se manifesta faticamente a favor, por exemplo, das freiras. Então, o discurso é uma coisa, a fala é outra coisa. O problema é que agora Deus está vendo. Para você que chegou agora, ontem nós trouxemos aqui a expulsão, e aí eu vou colocar aspas, mas nem tem muitas aspas para isso não, de religiosas brasileiras da Nicarágua. Nós trouxemos essa discussão, trouxemos também a nota das religiosas, eu não vou me lembrar agora a ordem de cabeça, mas trouxemos a nota delas e a CNBB, que ainda iria se pronunciar também sobre isso. Não tivemos ainda o pronunciamento da CNBB e não tivemos o pronunciamento do governo brasileiro. Gabi. Olha, eu acho que é difícil a gente avaliar, né, respondendo aí a pergunta, se existe uma trégua com relação à perseguição à igreja, porque, de fato, na Nicarágua não há como defender, não existe democracia na Nicarágua. E, infelizmente, é um problema antigo, assim, né, porque é meio contraditório, porque o atual presidente, Daniel Ortega, ele foi um dos principais
atores da Revolução Sandinista que libertou o país, a Nicarágua, de uma ditadura do Somoza que durou, acho que 4 décadas. Era uma ditadura que estava desde a década de 30 e nos anos 70 aconteceu essa Revolução Sandinista em que eles instituíram a democracia. Então é um país que ele está entre ditadura, ele teve um curto período democrático, e aí o próprio Daniel Ortega, que foi um dos responsáveis pela Revolução Sandinista, de libertar a Nicarágua da ditadura, agora ali, a partir de 2006, 2007, reinstaura uma ditadura disfarçada, ele tenta disfarçar de democracia, implementando eleições, mas o fato é que são 4 mandatos seguidos, e com cassação à oposição, extradição de opositores ao regime, ou eles são presos, ou quando são soltos, ao invés de serem soltos no próprio país, são soltos em outros países, falta alternância de poder, falta liberdade de imprensa, então não tem como defender. E essa perseguição à igreja é porque a igreja, ela, embora seja, a Igreja Católica seja um lugar da gente buscar fé, de um movimento religioso, ela também une as pessoas, Ela une as pessoas, ela promove reuniões, e quando existe uma ditadura, qualquer ambiente em que haja, qualquer associação em que haja promoção de reuniões e ocupação de espaço público, isso é muito perigoso. Então, eu penso que talvez a libertação do bispo tenha sido mais por pressão internacional, e eu concordo com o Alessandro, porque há embargos internacionais, a Anistia Internacional vem se manifestando com relação à violação de direitos humanos na Nicarágua, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, enfim, a ONU, todo mundo está de olho na Nicarágua. Então, se eles não começarem a afrouxar um pouco, eles vão ter problemas econômicos, e já é um dos países mais pobres ali da região. Muito bem, a organização, as freiras são da organização Fraternidade Pobres de Jesus Cristo, foi que nós discutimos aqui, faziam um trabalho, 7 anos, um trabalho religioso e humanitário na Nicarágua. O presidente Lula afirmou que as redes digitais têm deixado os seres humanos com mais raiva e mais insuportáveis. A declaração foi dada durante o programa Conversa com o Presidente, transmissão ao vivo realizada semanalmente nas redes sociais para tratar de medidas do governo federal. Segundo o presidente, abre aspas, nós estamos virando algoritmo. O ser humano está ficando muito individualista por causa das redes digitais. Ele está passando a maior parte do tempo dele conversando consigo mesmo. Isso vai individualizando as pessoas. Eu acho que isso vai tornando as pessoas com mais raiva e as pessoas vão ficando insuportáveis. Lula falou também sobre a sociedade que precisa ser, abre aspas, fraterna, solidária, companheira, porque assim a gente é muito mais feliz. Fecha aspas. Vamos ao debate, então. Dessa vez eu vou começar com a Samantha. As redes sociais têm impactado de forma negativa nas relações pessoais, ou Samantha? Olha, Lu, eu não tenho acesso a estudos sobre isso, mas eu acho que o que o presidente da República está se referindo é essa polarização, que não é algo característico apenas das redes sociais. Eu acho que as redes sociais refletem o que está na sociedade. Talvez esse individualismo seja uma característica, infelizmente, da sociedade atual. Isso se reflete nas redes sociais. Talvez o espanto do presidente é que, pela primeira vez, ele está governando um país com redes sociais. Quando ele foi presidente anteriormente, ele não tinha isso. Você tinha mais quase que, não um monopólio da notícia, mas uma centralização da notícia nos grandes veículos de comunicação. Agora, as redes digitais possibilitam que as pessoas se manifestem com mais liberdade, tenham mais acesso à informação. Hoje, uma criança de 5 anos tem mais informação do que tinha o imperador de Roma. Isso tem um lado ruim? Tem, porque você tem que controlar também o que a criança tem acesso. Mas tem um lado muito bom, porque hoje você pode educar pelas redes digitais, Você pode ter acesso a enciclopédias, a tudo que antigamente você não tinha, que você tinha que ter uma biblioteca para ter acesso a isso. Então, eu acho que essa questão que ele coloca do ódio, tudo tem muito mais a ver com a postura dele de governar agora com as redes sociais, onde você tem liberdade de expressão, liberdade de crítica, uma polarização política, que, na verdade, ele não está, digamos assim, fazendo uma frente ampla para acabar, porque esse discurso dele só aumenta a polarização, e é isso que ele vê como uma população raivosa. Esse texto, Samantha, me lembrou um texto também, essa fala, aliás, do presidente, me lembrou um texto do Attila Mbembe,
que se chama, eu recomendo, A Era do Humanismo Está Terminando, que ele fala sobre isso, como o algoritmo vai tomando o lugar das relações pessoais. Me lembrei rapidamente, não sei se o presidente leu esse texto do Attila Mbembe, que é muito famoso, mas me veio logo essa referência. E quando você me fala, Samantha, eu vou lembrando de ontem, da gente falando dos presos daquela operação do Discord, de adolescentes, jovens, presos através de um grupo, né? O Discord é um grupo, né? É uma rede também social, mas diferente de como a gente conhece, diferente de Facebook, Instagram, enfim. E que eles assediavam, jovens de 14, 15, 16, assediavam, estupravam, cometiam crimes. Então, é tão triste, parece que é uma falência nossa ver aquelas crianças presas. E eu acho que quem tem filho aqui, eu e você temos filhos adolescentes, né? Sabemos o quanto dói. Doeu e dói, né, Samantha, ver aquela imagem de ontem. Não, é muito triste, a gente começa a refletir enquanto sociedade, não só a função dos pais, da família, das escolas, para que isso não venha acontecer. E talvez, eu não sei, Luciana, mas essas redes, elas tiveram um aumento muito grande em razão da pandemia, porque os jovens precisavam socializar, eles não tinham como fazer isso fisicamente, acabaram indo para a questão virtual e isso não tem controle, né? E a gente fica realmente muito assustado e procurando mecanismos para que a cena, que esses crimes não aconteçam e que a gente não veja também os adolescentes nessa situação. É muito triste. Até o nome da operação faz referência a tudo isso. O nome da operação da polícia é Dark Room, quarto escuro. Então, em referência aos adolescentes que ficam trancados no quarto e vivendo através dessas relações digitais. Gabi? Olha, eu fui pesquisar e eu achei assim, uma pesquisa recente da Electronics Hub, dizendo que os brasileiros passam, em média, 9 horas por dia no celular ou no computador, e dessas são 4 horas, pelo menos, em redes sociais. Ou seja, eu acho que o que o presidente Lula quis falar sobre o problema, né, das redes sociais e desse excesso de acesso aos meios eletrônicos de comunicação é realmente a falta de intercomunicação pessoal. E como vocês mesmos estavam falando, né, anteriormente, a rede social, o problema dela é que ela às vezes é muito rasa, ela tem muita desinformação, né, e ela acaba afastando as pessoas das relações sociais, né. Então, o exemplo dos adolescentes, né, você tirar o adolescente do quarto, vai para o parque, hoje em dia fica mais difícil. Eu lembro que quando começou a internet, nós que somos jovens há um pouco mais de tempo, eu já estava na faculdade, né, terminando o colégio, na época era colegial, não era nem ensino médio ainda. Então, a gente aproveitava melhor, porque eu falava, olha, vamos conseguir pesquisar aqui, como a Samantha falou, a Barça tá eletrônica agora, vamos fazer pesquisa, né? Então, era mais assim. Agora, não são sites oficiais de informação. Agora, qualquer pessoa, inclusive uma mal intencionada, pode colocar desinformação na internet, e principalmente crianças e adolescentes não têm esse filtro. Então, assim, eu não sei, a gente está entrando numa nova era, numa era digital que é muito perigosa, e as relações sociais estão se transformando também. Hoje os jovens não se comunicam mais e não vivem mais como nós vivemos como éramos jovens, né? Olha só, tô ficando aquelas, né, a tiazinha falando, reclamando da vida. Mas é verdade, né? Então, eu fico muito preocupada com isso. Você não vê mais, assim, o interesse... E é tudo muito rápido, o consumo rápido. Não quer ler um livro, não tem paciência para ler um livro, não tem paciência para assistir um filme até o final, porque o TikTok são vídeos de 1 minuto. Então, como é que vai ser, né? E eu acho que ele está certíssimo quando ele fala, nas reuniões não entra com o celular. Se você tem que focar numa reunião, conversar, tomar uma decisão, para que você vai ficar olhando toda hora no celular? E eu sou testemunha de reuniões em que eu participo, que eu vejo que tem colega, eu vou começar a adotar isso também. Tem colega que não tá prestando atenção no que você tá falando, que tá toda hora ali, ó. Né? Então, gente, não dá. Eu acho que ele, assim, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, porque eu concordo com ele, eu fico irritadíssima. E outra, quando você chega nos lugares, você vai conversar com a pessoa, quem tá aí assistindo talvez já tenha visto isso, ou o Poit conhece porque ele foi da política, né? Então, assim, você entra na Câmara, Poit, você entra na Câmara, lá no plenário, os caras, eles não estão falando entre eles ficam com aquele, como é que chama? Fazendo selfie. Selfie, e falando com todo mundo com o celular na mão. É muito... Ô, Gabi, essa semana, eu nem sei se eu deveria falar isso, mas essa semana, quando a gente acompanhava aqui o julgamento no TSE do ex-presidente Jair Bolsonaro,
enquanto, eu não lembro qual era o ministro, enfim, que fazia seu voto, mas logo no início do julgamento tinha alguém atrás com o celular o tempo inteiro, olhando e estava em primeiro plano, e aquilo estava me deixando já enlouquecida, incomodada, porque as pessoas não conseguem ficar 5 minutos sem olhar o celular. Você vai, falando dos adolescentes, você vai a uma festa, e aí você chega na festa e está um grupo de adolescentes, cada um com seu celular na mão, às vezes são casais, estão falando entre si pelo WhatsApp. E isso acontece também com os adultos nos restaurantes, eu já comecei a reparar isso, não sei se você repara, Poit, mas já reparo que os casais nos restaurantes ficam cada um com o seu celular durante o jantar. Muitas vezes eu reparo isso. Ô Lu, você sabe que eu reparo, e sempre que eu estou com a minha esposa, a gente às vezes olha e fala, puxa vida, o que será que eles estão conversando, né? A gente fica às vezes olhando e tal, a gente até se diverte com isso, mas a gente tem uma regra. Amor, vamos lá no restaurante, já trabalha tanto, o tempo que a gente tem junto em casa e o quê? Celular de cabeça para baixo, né? Cabeça para baixo com a tela para baixo ou na bolsa. E vamos conversar, vamos olhar um para o outro aqui, né? Vamos comer uma comida gostosa, conversar em casa, com a família, porque senão a gente perde as relações. Então esse ponto aqui acho que não tem muita discordância. Eu gostei que a Gabi falou, ela que é jovem há mais tempo, ela falou assim, foi jovem há mais tempo. A Gabi talvez lembra do Orkut, né? Scrapbook, quando você tinha o testemunho era mais chique e tal. Só vai entender quem foi jovem há mais tempo. Acabou essa rede social. Mas, Lu, sabe o que eu queria dizer para o presidente? O que deixa as pessoas realmente com raiva, né? Não são as redes sociais. São 100 milhões sem saneamento no Brasil. São os escândalos de corrupções que aconteceram na Petrobras, Petrolão, Mensalão. É isso que deixa a pessoa com raiva aqui no nosso país, né? É quando a gente vê bandido ser solto no país. É isso que deixa a gente com muita raiva, presidente. Rede social chegou para ficar. É lógico que a consciência, para a gente ter as relações humanas, tal, a gente precisa ter, mas vamos usar a rede social para o bem. Vamos usar a rede social, por exemplo, para dar mais transparência para a política, para botar as prestações de contas à vista, para o cidadão poder cobrar, poder escrever um comentário no seu político, seja cobrando, seja elogiando. Então, rede social é o futuro. Eu acredito, Lu, para concluir, importante você ter o olho no olho, aperto de mão, sorriso no rosto, que não substitui. E ter atenção plena quando está numa reunião, quando está com uma pessoa amada ou na sua casa. Mas a rede social, para trazer informação rápida, transparência e ficar de olho, nos políticos, essa é muito boa. Essa deixa a pessoa feliz, não deixa com raiva não, viu, Lu? Muito bem. Você, Alessandra, a rede social tem impactado de forma negativa nas relações pessoais? Eu acho que tudo pode ter duas visões. Pode ter uma visão positiva e uma visão negativa. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em redes sociais, a importância das redes sociais para realizar denúncias, por exemplo, de racismo, de misoginia, de violência, é muito importante. Eu acho que as redes sociais funcionam bastante com relação a isso e eu acho que tem que continuar. Agora, a gente tem que ser muito claro, né? O funcionamento das redes sociais, a métrica de funcionamento da rede social é a emotividade, ou seja, é o impulso, é agir quase que sem pensar. E quando você tem essa forma do mecanismo, significa basicamente que você não se controla. Quando a gente olha algumas publicações em redes sociais, e hoje todo mundo pode falar, porque todo mundo pode comentar, a gente está hoje aqui, todo mundo aqui, está no Twitter, está nas redes sociais, você posta uma coisa, as pessoas já vão comentar embaixo, parece um diálogo democrático, e é democrático de alguma forma, mas ao mesmo tempo as pessoas são tóxicas, elas vão atacar umas às outras, vai ter um debate político, ou seja, tudo isso vai surgir ao mesmo tempo, o lado positivo e o negativo surge ao mesmo tempo, mas aí tem uma questão, a nossa sociedade, do ponto de vista democrático, a sua formação se dá com a ideia de diálogo. E isso que nós estamos vendo, me parece, nas redes sociais, não é propriamente um diálogo, é um corte ou uma poluição generalizada de informações, onde você dá uma pequena pitada sobre situações que você não entende absolutamente nada, você não para pensar porque você tem que responder rápido. As redes sociais trabalham com a ideia de também monetizar em cima do seu impulso, então para as redes não interessa muito você pensar, e tudo vai rodando dessa forma, num turbilhão. Então eu entendo um pouco aí
o presidente Lula quando ele disse que, olha, tem uma certa alimentação de raiva, né? E ele utiliza o termo aqui, deixa eu ver que eu guardei, insuportáveis, né? A ideia de que uma pessoa não suporta a outra. Eu sempre brinco em sala de aula, Lu, com os meus alunos, eu falo, olha, imagina uma situação na qual, final de ano, Natal, né? Qual é o grande problema no final do ano, no Natal? Alguns alunos vão falar que é a uva passa, né? Mas não é a uva passa. O grande problema do final de ano, da reunião, é a reunião de família. É todo mundo estar junto na mesma mesa e ter alguma discussão política, futebol, religião, tudo isso gera muito conflito. Então o que as famílias fazem? Um pacto de silêncio. Ou seja, nós vamos para o Natal, a festa vai ter que ser boa, então todo mundo vai ter que ficar em silêncio. E o silêncio é, olha, sem conflito nesse exato momento, não dá para ter conflito. Nas redes sociais o princípio é o inverso, é o conflito o tempo inteiro. E isso vai criando uma situação, literalmente, acho que aí o presidente Lula está correto, de insuportável. Muito bom esse exemplo do Natal, né? Porque no Natal é exatamente assim, ó, você não vai provocar aquele teu tio que é mais à esquerda ou aquele teu tio que é mais à direita, fica quieto, menino, não fala nada, não provoca. É bem isso na reunião de Natal. É bem isso, só que ele falou da uva passa, o meu é assim, se tiver panetone, já torce o nariz. Agora chocotone vai, lá tem outras brigas, viu? A política não tem não, viu? Graças a Deus.